Presidente, Sr. Deputado António Braga, vamos lá ver. Em nome da seriedade do debate e da seriedade que eu lhe reconheço em termos pessoais, não convém trazer para debates desta natureza frases feitas e ideias pré-concebidas. Muito bem. O senhor sabe muitíssimo bem que fazer parte da União Europeia não significa, obrigatoriamente, fazer parte da União Económica e Monetária e da Zona Euro. E, portanto, o senhor não pode concluir que, quando manifestamos a nossa posição contrária à moeda única, que estamos a manifestar uma posição contrária à União Europeia. A segunda questão. Vamos ver se o senhor não caricatura aquilo que eu disse. E o que eu disse foi o seguinte: hoje, o desmantelamento da União Económica e Monetária e a saída da moeda única pode passar pela prevenção do país face a essa hipótese, que pode ser imposta por fora ou pode ser uma opção própria do país. Foi isso que eu disse e não disse que estava aqui a propor a saída da moeda única. Aliás, disse-o, tive a honestidade que o senhor omitiu de dizer que essa posição passará sempre e também por uma posição clara do povo, coisa que os senhores não fizeram quando quiseram meter o país dentro dela. Finalmente, Sr. Deputado António Braga, queria-lhe, porventura, dar uma novidade. Não está aqui entre nós, porque senão, porventura, ele confirmaria. Mas o senhor tem na sua bancada um deputado que faz parte da Comissão de Orçamento e Finanças, que escreveu o seguinte: uma das 4 alternativas para a saída da crise é defender que o euro será sempre social, económica e politicamente insustentável e que o melhor é procurar uma alternativa o mais rapidamente possível. E diz o seguinte: das 4 alternativas, o único caminho desejável consiste em tentar desmantelar de forma coordenada a União Monetária sem pôr em causa o próprio projeto europeu. Meu caro deputado António Braga, é capaz de se indignar por esta proposta avançada por um deputado do seu grupo parlamentar, que, aliás, está em perfeita sintonia com a minha intervenção. Sr. Presidente, Sr. Deputado António Rodrigues, confesso-lhe que em 1997 nós, de facto, lutamos contra a entrada na moeda única. Apresentamos uma série de razões, de consequências dessa União Económica e Monetária. Infelizmente, e digo infelizmente por causa do país, tínhamos razão. 15 anos depois, todas as previsões e prevenções estão hoje a serem concretizadas. E a diferença entre a nossa posição e a sua posição, aliás, não é isolada, é esta: é que nós falávamos verdade e hoje temos razão. Os senhores julgavam que falavam verdade, estavam a enganar e a mentir, de facto, aos portugueses, levando-os num ato de pura opção política através de uma operação enorme de propaganda. Mais uma vez. Uma operação enorme de propaganda que até passava por este brilhantismo de que, afinal, com a entrada da moeda única, se iria a Badajoz comprar caramelos com escudos, com euros. Era este o grande ato de propaganda que os senhores tinham para mostrar as vantagens da introdução da moeda única. Senhor Deputado António Rodrigues, o que nós estamos a assistir com a moeda única e a Troika é um processo continuado de tentativa de desvalorização fiscal do país, daquilo que se designa por competitividade, de regresso de competitividade do país. E das duas uma: ou se faz através do processo da Troika por uma desvalorização interna, o que significa cortes salariais, cortes nas pensões, cortes nas prestações sociais, um exército de desempregados, a destruição de direitos,
e o senhor põe a economia a valer menos 30% e mais competitiva 30%, Peço que conclua, Sr. Deputado. ou pode, já terminarei, Sr. Presidente, ou pode fazê-lo através do desmantelamento da União Económica Monetária, por opção própria ou por imposição alheia, com custos, necessariamente com custos, que é preciso avaliar, que é preciso conhecer, que é preciso quantificar, mas que seguramente, Sr. Deputado António Rodrigues, não são piores do que a situação que nós estamos a atravessar e que iremos continuar a atravessar de uma forma reforçada se o caminho for o da desvalorização interna da Troika e da União Europeia. Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, a União Económica e Monetária e a moeda única foram criadas e introduzidas no espaço europeu à revelia de tudo aquilo que eram os estudos da altura de base científica e económica. Para criar uma moeda única é necessário que haja um espaço, uma zona económica ótima, segundo dizem os economistas. E nós na Europa temos tudo menos isso. As economias são completamente diferentes, as estruturas produtivas completamente diferentes, os estados de desenvolvimento completamente diferentes, e era absolutamente inevitável, ontem, hoje e amanhã, que a moeda única e a União Económica Monetária iria, inevitavelmente, como produziu, efeitos e choques assimétricos em prejuízo evidente dos chamados países periféricos e dos países menos desenvolvidos. E é isto que não é reformável, porque a situação não se aproximou entre países, antes divergiu, consequência da moeda única. Em vez de ter havido uma aproximação, houve uma divergência. Os choques assimétricos vão repetir-se ciclicamente, sempre em desfavor daqueles que estão em situação económica inferior. E isto, de facto, não é reformável. E os indicadores, eu não os vou repetir, mas o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares conhece-os tão bem como eu. Se o senhor comparar todos os indicadores de natureza económica e social antes da entrada da moeda única e hoje, mesmo sem o memorando da Troika, o senhor sabe que todos eles se degradaram no sentido negativo, mesmo sem as consequências das políticas da Troika. E é por isso, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que nós mantemos a nossa posição e advertimos o país, tal como o fizemos em 97, para a necessidade de estudar e de refletir profundamente estas questões e de preparar a eventualidade de uma saída da moeda única. Estudando, refletindo, analisando, quantificando, com a certeza. Os custos inerentes seguramente não serão piores nem mais degradantes do que a situação que vivemos.